Glória a Deus, eu quero saudar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. E eu também gostaria de deixar aqui um versículo antes de eu falar qualquer coisa. Quero deixar um versículo aqui para a nossa amada, né, que está aniversariando. Que coisa linda. Papai do céu realmente, né, como ela acabou de falar aqui, presenteou-lo 2 vezes, né? Mas eu quero deixar uma palavra aqui que se encontra na carta aos Filipenses 4. A partir do versículo 4, para ela, que fala assim: alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Você viu como é que ela é alegre? Já é dela mesmo, essa alegria que ela fala, né? Bonito, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E o segundo fala: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E o 6 fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, e em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Amém? Amém. E essa palavra aí que eu quero deixar para ela, mas a palavra assim que Deus assim ardeu no meu coração, é exatamente, está lá no livro, né, do profeta Jonas, né, o profeta Menores. E eu gosto muito da oração de Jonas. E eu vou falar rapidinho aqui, né? Todo mundo já conhece essa parte, a história de Jonas, né? Alguém fora, né, do nosso convívio, eles acham que isso é uma história que não é verídica, mas nós cremos que ela é surreal, ela é realista. E então a oração de Jonas no ventre do peixe fala: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Aí ele fala aqui: do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste no profundo no coração dos mares, e as correntes de águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Isso é a oração de Jonas, tá? Ele contando, né, o que ele passou, meu Deus. Aí no 6 ele fala: desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor Deus. Né? Só até aí que todo mundo conhece a história. E essa história, né, exatamente aconteceu por quê, né? Se nós formos lá no capítulo 1 de Jonas, fala exatamente a vocação de Jonas e a fuga, a fugir do seu castigo. E aqui fala: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim, né? E aqui está contando exatamente a história, uma missão, uma incumbência que Deus colocou exatamente na mão de Jonas. Só que Jonas, ele não quis ir, ele não quis obedecer. E aqui entra a história que eu falo assim: toda desobediência, ela tem o quê? Ela tem uma consequência, né? Que é pecado, né? Desobediência é pecado. E geralmente nós sempre estamos pecando, porque Deus envia você em algum lugar, manda você fazer, e você muitas vezes não quer ir, não quer fazer, porque você quer ir do seu jeito. Até porque aonde ele ia, nós sabemos que muitos profetas que antecederam a ele, que já tinham ido, já tinham sido mortos, e aquele pessoal de Nínive eram pessoas muito má. E então cada pessoa, cada profetas ali que iam para ali e eram mortos, eles pegavam a cabeça e penduravam como se fosse um troféu, né? E também ele também tinha rixa com esse povo, que também com certeza já tinha tido algum conflito com a família dele. Enfim, e a história como nós conhecemos, simplesmente ele pegou a passagem, pagou e foi exatamente para onde? Para Jope, né? E muita gente, tem muito crente que já comprou a passagem e está seguindo o seu caminho, mas não chegou ao destino aonde Deus quer.
E essa chamada de Jonas aqui fala exatamente que enquanto ele estava na embarcação, né, que ele pegou o navio, aí ele foi dormir, ficou lá no porão dormindo, descansando. E quando a gente está dormindo, descansando na desobediência, a gente fica cego, a gente não vê o que está acontecendo lá fora, né? Ele estava naquele sono da indolência, no sono da desobediência, e o navio estava indo, e de repente Deus criou o quê? Deus criou uma tempestade, né? Uma tempestade, Deus usou a tempestade, aqui eu falo, a tempestade e os marinheiros foram usados por Deus para confrontar quem? Para confrontar, para acordar quem? A Jonas. E muitas vezes Deus usa algo na nossa vida, um confronto mesmo, de aflições e tudo, para a gente chegar bem mais perto, né? E saber que o caminho onde nós estamos andando não é o caminho certo, é o caminho errado. Às vezes você pode estar fazendo muitas coisas para Deus, né? Tem gente que se acumula a fazer muitas coisas para Deus e às vezes não consegue fazer nada porque pega muita coisa. Pegue uma só ou duas, mas faça por excelência, que às vezes a gente quer abarcar o mundo com as pernas, quer fazer tudo de uma vez e às vezes Deus não está nesse negócio, porque nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que está dando certo, Deus está no negócio, a gente tem que ter o quê? Discernimento. E Jonas estava lá e começou o barco, né? Começou lá a balançar e aquela ventania e aquela água querendo entrar. O que foi que os marinheiros pensaram? Pensaram que era o peso da carga e pegaram os pesos, eles pegaram tudo que estava dentro do navio e foram lançando fora, né? Joga na água. Aí eu fiquei, meu Deus, que é isso? O peso do pecado, ele o quê? Ele pesa. Podia estar acontecendo só com Jonas, mas estava exatamente acontecendo com todos que estavam na embarcação. Assim é o pecado dentro da casa. Por exemplo, o filho, né, que é drogado, ou o pai que é alcoólatras, né? E aí devia sofrer só essa pessoa, mas sofre todos que estão dentro da casa, não é mesmo? E aí fica uma coisa difícil, né? Mas aí, quando eles viram que aquele vento estava se aproximando, não acontecia nada, aí o que foi que eles fizeram? Eles se lembraram que tinha um passageiro que podia estar lá no meio deles lá, né, no meio desse povo aí, do povo pagão, dos marinheiros, ele estava lá dormindo. Aí foi lá acordar, ei, demente, levanta, acorda. Aí foi aonde ele, né, se levantou e pronunciou, que está no versículo... No versículo 8, então lhe disseram, declara-te-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, e qual é a ocupação a tua, de onde tu vens, e qual é a tua terra, e de que povo é teu. Aí foi aonde Jonas foi explicar que ele era o quê? Eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o céu. Aliás, ele lhe respondeu, sou hebreu, e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Aí os marinheiros já assustaram, peraí, esse homem, a culpa é dele, né? E ali o que eu acho bonito assim na história é que tudo aconteceu de uma maneira assim, que ele sabia que a culpa era dele, ele sabia que o que estava acontecendo dentro daquele navio, né, de embarcação, a culpa era dele, e ele falou, olha, eu já respondi o que vocês me perguntaram, agora me pegue e me jogue. Por que ele mesmo se jogou? Por que ele mesmo se lançou? E diz a palavra de Deus que quando os marinheiros tiraram a sorte e tal, caiu em cima deles, né? Em cima deles não, em cima do Jonas, e aí ele foi jogado, né? E veio ali o peixe, engoliu ele, né? E aí a história nós sabemos. E ele foi fazer o que ele tinha que fazer de uma maneira, mas antes dele ser jogado, lá dentro do ventre do peixe, ele fez essa oração. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. A oração, que coisa linda. Oração. Deus é um Deus dos começos. O profeta experimentou o perdão de Deus quando foi infiel e recebeu outra oportunidade para obedecer. E é assim que Deus faz, independentemente de nós pecarmos, de nós estarmos no caminho errado, se nós voltarmos no caminho certo, o próprio Deus, o que é que ele faz? Ele sempre está dando oportunidade. Dá oportunidade, assim como deu para Jonas, dá para mim, dá para vocês, e dá para quem está ouvindo, que talvez não esteja muito bem com Deus, saiu dos caminhos, mas é hora de voltar. E Deus está falando, volte, que ainda eu te dou uma oportunidade. E aí fala que Nínive também recebeu sua mesma oportunidade, porque ela era para ser destruída, né, naquela época, mas aí como Jonas obedeceu, foi lá, né, fez o que ele tinha que fazer,
E aquele povo que era para ser destruído, aqui nessa parte ele não foi destruído. E fala assim, Deus usou a experiência de Jonas na barriga do peixe para explicar sua morte, sepultamento e ressurreição. E para finalizar, depois de tudo isso que Jonas fez, aí Jonas fez desgostoso, ele ficou desgostoso. Em outras palavras, depois de um milagre que Deus fez através dele, ele ficou triste, porque ele talvez por ele já ter passado alguma coisa, ele não queria que isso tivesse acontecido. E muitas vezes somos nós. Às vezes o cabra é ruim, tá lá, é matador, é sanguinário, mas o Senhor fala, eu amo, vai lá, vai pregar minha palavra. E você vai lá, não vou, porque já foi A, já foi B, já foi C, mas se Deus separou a mim, a você, é melhor obedecer, né? E ali diz a palavra de Deus que depois que ele ficou totalmente desgostoso, ele desejou a morte. Aí o próprio Deus pegou, fez nascer uma boboreira, né? E ele ficou ali descansando. E aí quando Deus viu que ele já estava bem descansado, falou, ei, é hora de levantar, vamos à luta, não é assim? Quando Deus dá um refrigério, a gente parece que quer estacionar, ficar. E o Senhor falou, levanta. E ele nada. E aí o que foi que Deus fez? No mesmo dia que essa boboreira nasceu, Deus o pegou, o matou. E ali ele ficou indignado. Aquele sol quente ali na cabeça dele, ele ficou indignado. Aí ele desejou a morte. Aí o Senhor falou para ele, é razoável que você deseja a morte, mas não é assim. Aí o Senhor falou aqui para ele, para terminar, que todos nós conhecemos a palavra. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Quantas vezes nós falamos isso também, né? Quando você está fazendo a obra, quando você vai lá, faz cá e tal, e você às vezes não vê as coisas acontecer, às vezes você até vê as coisas acontecer, mas não é da maneira como você quer, e aí você deseja a morte, e o Senhor fala aqui para ele. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Você vê que ele está virado, ele estava com muita raiva porque Deus fez isso com ele, né? E tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite morreu, e não eu de ter compaixão, né, da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir o que? A sua mão direita com a sua mão esquerda. E aí foi onde Jonas caiu na real. E para finalizar, que nós não venhamos ser desobedientes igual Jonas, né? Que Deus venha ter misericórdia, que Deus é Deus de começo, Deus é o Deus de renovo, Deus é o Deus de compaixão, Deus é o Deus que Ele sempre está dando oportunidade, e a oportunidade é hoje, é agora. Nós todos que estamos aqui, né? Vamos fazer aquilo que o Senhor colocou no nossos corações, porque cada um Deus chamou, Deus deu um dom, Deus deu um talento, e esse talento nós temos o quê? Nós temos que fazer ele frutificar. Não fique com talento, não enterre, não guarde para si, mas vá passando para os outros, amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, que Deus abençoe esse ministério Cristo, unidos em Cristo. E eu sempre falo, nós juntos, nós somos um povo mais forte, amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.